Se você ganha pouco, mas ainda sonha em ser rico, esse vídeo foi feito para você. Prepare-se para mudar sua mentalidade e começar a construir riqueza do zero. A maioria dos brasileiros vai viver a vida inteira trabalhando apenas para pagar as contas. A maioria não entende como criar riqueza, e é por isso que eu fiz este vídeo. Esse vídeo é para quem não está conseguindo evoluir financeiramente. Se você está vivendo de salário em salário, sempre no limite, sem conseguir guardar dinheiro ou fazer seu patrimônio crescer, saiba que existe um caminho para sair dessa situação. A verdade é que a educação financeira nunca foi uma prioridade no Brasil. Ninguém te ensina na escola como administrar seu dinheiro, como investir ou como realmente construir riqueza. O resultado é que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira, mas nunca sente que estão avançando. Mas nesse vídeo isso vai mudar. Eu vou te mostrar um plano passo a passo para construir uma riqueza real e duradoura. E acredite, você precisa apenas desse vídeo para mudar sua situação financeira. Vamos passar por 6 missões, e é de extrema importância que você realmente siga o passo a passo em cada missão. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira missão: reprogramação. Nessa fase, vamos ter algumas etapas. A primeira delas é aceitar que as coisas precisam mudar. Chegou a hora de ter uma conversa séria consigo mesmo. Reflita sobre sua vida, sobre o futuro dos seus filhos e o que acontecerá se nada mudar. A verdade é que muitas pessoas se tornam muito boas em viver no estilo de vida pobre. Elas encontram um ritmo e, embora pareça difícil de acreditar, acabam se acomodando. Isso não significa que elas gostem ou aproveitem essa vida, apenas que não têm pressa para mudar. Mas para construir riqueza, isso precisa se tornar uma prioridade. Tudo relacionado ao estilo de vida pobre precisa mudar. E para muitos, isso significa abandonar sua identidade atual, o que pode ser bem desafiador. No entanto, essa versão de você precisa desaparecer. Depois disso, vem a segunda etapa: se distanciar de pessoas que atrapalham seu objetivo. Essa é talvez a coisa que mais melhora a sua vida, pois consegue melhorar tanto a sua situação financeira quanto a sua mentalidade. Eu lembro que o momento em que eu menos ganhei na minha vida foi quando eu estava próximo a pessoas que fumavam, bebiam até vomitar ou usavam drogas. Elas nunca pensavam em construir algo para si mesmas. Para elas é como se só existisse o hoje e nada mais. E beleza, cada um pensa do jeito que acha melhor. Mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, precisa entender que o seu futuro é tão importante quanto o seu presente. Outro tipo de pessoa que te atrapalha são as que fazem questão de te colocar para baixo. Você conta uma coisa incrível que você fez e elas fazem de tudo para diminuir sua conquista. Ficar perto de pessoas assim meio que corta seu potencial. É como se essa pessoa estivesse te prendendo para você nunca ser melhor do que ela. Mas claro, vão ter algumas pessoas que são realistas e vão te dar críticas construtivas. Por isso, você precisa saber diferenciar quem é quem no seu círculo social. E a terceira etapa é mudar sua mentalidade. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e ele mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. O principal ensinamento do livro é que a nossa relação com o dinheiro é determinada pela nossa mentalidade. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, que só pessoas desonestas enriquecem, ou que ser rico é errado, você vai se sabotar sem perceber. O autor Harvey Eker explica que todos nós temos um modelo financeiro interno, que funciona como um termostato. Se sua mente está programada para um certo nível de renda, mesmo que você ganhe mais dinheiro, vai acabar gastando tudo ou perdendo, porque sua mentalidade não está ajustada para administrar mais riqueza do que está acostumado. Por exemplo, se o seu termostato financeiro está ajustado para R$2.000 mensais, mesmo que você ganhe na loteria e fique milionário, em algum momento você voltará para os mesmos R$2.000 mensais. E há vários casos reais que provam isso. Pessoas que ficaram ricas por sorte, mas perderam tudo e voltaram a trabalhar nos mesmos empregos de antes. Só que o contrário também acontece. Se o seu termostato estiver ajustado para ganhar R$100.000 mensais, mesmo que sua empresa quebre e você perca tudo, de uma forma ou de outra, você vai encontrar um jeito de reconstruir sua renda. Meu ex-chefe, por exemplo, faliu 3 empresas, mas seu termostato financeiro era tão alto que ele simplesmente criava outro negócio e logo voltava a ganhar o que sempre ganhou. Por isso, o primeiro passo para melhorar suas finanças não é apenas ganhar mais dinheiro, mas também mudar sua mentalidade sobre dinheiro. Você precisa parar de enxergar o dinheiro como um problema e começar a vê-lo como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Porque se sua mentalidade não mudar, sua conta bancária também não mudará. Certo, essas são as 3 etapas que vão te reprogramar. Agora partimos para a segunda missão, o diagnóstico. Não dá para melhorar de verdade sem ter uma visão clara e real da sua vida. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre ser completamente honesto com você mesmo. Comece pelas suas finanças. Quanto você ganha por mês? E quanto gasta? Organize esses gastos em categorias.
Depois disso, você precisa anotar todas as suas dívidas, seja financiamento, empréstimo de cartão, enfim. Anote o valor total, os juros e a parcela de cada uma. Depois vá para o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e uma vez perdido, não pode ser recuperado. Então instale um aplicativo que monitora o tempo gasto no celular e veja quanto tempo está sendo desperdiçado. Esse exercício vai te mostrar onde otimizar seu tempo para conseguir fazer coisas mais produtivas do que ficar horas no celular. Feito isso, partimos para a missão mais difícil de ser executada, a reestruturação. Agora que você já sabe o quanto está gastando, é hora de cortar tudo que não seja essencial por pelo menos 3 meses. O ideal seria 6, mas vou dar uma colher de chá para vocês. O tamanho do seu sacrifício vai depender do quanto você gasta em relação ao que ganha. Se você ganha bem e já consegue guardar dinheiro, seu sacrifício será menor. Mas se você mal consegue pagar as suas contas, ou pior, precisa se endividar para sobreviver, então o sacrifício será bem maior. O nosso objetivo aqui é simples, reduzir seus gastos para que eles não ultrapassem 75% da sua renda, ou seja, garantir que você tenha uma folga financeira de 25% todos os meses. E para isso, corte tudo, nada de saídas no final de semana, nada de ficar horas no Instagram ou rolando feed sem propósito, nada de comprar lanches toda semana e o mais importante, nada de novas dívidas. Você pode até achar isso radical demais, mas eu não acho. Pense bem, são 3 meses que vão mudar sua vida financeira da água pro vinho. E se você não quer parar de curtir 3 meses para ter uma vida muito melhor lá na frente, então sinto muito lhe dizer isso, mas você não merece construir riqueza. Certo, com essa clareza e mudanças aplicadas, provavelmente você tem dinheiro sobrando no final do mês. Então partimos para a próxima missão, a blindagem. Essa missão envolve 2 pilares essenciais para a construção de riqueza. O primeiro passo é construir uma reserva de emergência de pelo menos R$5.000. Aloque 10% da sua renda todos os meses até atingir esse valor. Esse dinheiro guardado vai te proteger caso aconteça algo inesperado na sua vida, como um carro quebrado, uma conta médica ou uma multa por ultrapassar o radar muito rápido. Essas coisas podem acontecer e se você não estiver preparado para isso, pode acabar se afundando em dívidas. E a segunda coisa é pagar todas as suas dívidas de juros altos. Infelizmente, o sistema financeiro foi feito para que você continue sempre endividado. Não é à toa que 77% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. Mas você está fazendo as coisas diferentes. Anotou todas as suas dívidas e está conseguindo fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Agora você vai alocar 15% da sua renda para o pagamento das suas dívidas. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. O primeiro é o método Avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, uma de um empréstimo bancário de 5% e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. O segundo método é o método Bola de Neve. Esse é o método mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso vai criar em você uma sensação de progresso mais rápido, o que vai te motivar a pagar mais dívidas. No caso do nosso exemplo, se a dívida do carro custasse 2.000, a do banco estivesse em 5.000 e a do cartão em 8.000, então você primeiro paga a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. Os 2 métodos são ótimos, escolhe o que você acha melhor e vá pagando aos poucos. Após isso, seguimos para a 5ª missão, a construção. E aproveitando que você chegou até aqui, comente manga. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. A missão 5 é bem interessante e desafiadora. Agora que você eliminou suas dívidas de juros altos e construiu sua reserva de emergência, chegou o momento de dar o próximo grande passo, fazer seu dinheiro trabalhar para você. Até aqui, você trocou o tempo por dinheiro. Você trabalhou, recebeu, pagou as contas, economizou e organizou sua vida financeira. Mas para construir uma riqueza de verdade, é preciso desvincular sua renda do seu tempo. Afinal, se você só ganha dinheiro enquanto está trabalhando, isso significa que no momento em que parar de trabalhar, sua renda também vai parar de chegar. E isso não é liberdade. Por isso, a partir de agora, os 15% que antes iam para quitar as dívidas e os 10% que você usava para construir sua reserva de emergência serão realocados para os investimentos. Isso significa que a partir de hoje, 25% da sua renda será destinada para construir sua liberdade financeira. E agora vem a grande questão: como investir esse dinheiro da melhor forma? Bom, existem 2 maneiras principais de desvincular sua renda do seu tempo. A primeira e mais eficiente é criar um negócio que funcione sem você. Porque pense comigo, se hoje você deixa de trabalhar, sua renda desaparece. Mas se você criar algo que pode ser vendido inúmeras vezes, sem precisar do seu esforço contínuo, você constrói um fluxo de renda que continua existindo mesmo sem o seu trabalho ativo.
Isso pode ser feito de várias formas. Você pode criar um curso online, escrever um livro, compor uma música, criar um negócio digital automatizado. Enfim, existem inúmeras opções. Você só precisa ter o conhecimento para começar o negócio. Essa sempre será a melhor forma de enriquecer, porque não há limites para os ganhos. Se você acerta um modelo de negócio escalável, pode ganhar muito dinheiro sem precisar vender seu tempo diretamente. Mas, em compensação, aqui vai uma verdade nua e crua. Essa é, sem dúvidas, a forma mais difícil de fazer dar certo. Criar um negócio exige tempo, aprendizado, resiliência e muitas tentativas antes de funcionar de verdade. Por isso, enquanto você desenvolve essa estratégia no longo prazo, existe um segundo caminho mais acessível e previsível para gerar renda passiva. E eu estou falando do mercado financeiro. Essa é uma maneira muito mais simples de fazer o dinheiro trabalhar para você, pois em vez de depender exclusivamente do seu esforço, você investe em ativos que geram renda proporcional ao dinheiro aplicado. Quanto mais você investe, maior será seu retorno. Agora que você entendeu, eu vou te falar sobre os investimentos mais conhecidos no mercado, e você decide qual é melhor para você. O primeiro é a renda fixa. Se você quer um investimento que não oscile muito e que garanta um retorno previsível, a renda fixa é um bom lugar para começar. Aqui você empresta seu dinheiro para o governo ou para empresas e recebe juros em troca. Existem vários tipos de investimento em renda fixa, mas os mais comuns são o Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo e recebe juros por isso, CDBs, onde você empresta dinheiro para um banco e recebe um retorno fixo ou variável, LCIs e LCAs, que é semelhante ao CDB, mas são isentos de imposto de renda, e as debêntures, onde você empresta dinheiro para empresas e recebe juros por isso. Por exemplo, se você investe R$1.000 no Tesouro Direto com retorno de 10% ao ano, no final do ano seu dinheiro vai virar R$1.100, e isso é praticamente garantido. Agora, sobre as vantagens da renda fixa, ela é bem mais segura do que os próximos investimentos que eu vou falar. É ideal para quem quer previsibilidade e também alguns investimentos têm isenção de imposto. Agora, sobre as desvantagens, é que o rendimento costuma ser muito menor do que os próximos investimentos que eu vou falar. E também, alguns produtos têm um prazo longo de resgate. Ou seja, se você precisar do dinheiro agora, você vai ter que pagar muita taxa em cima disso. Agora, sobre a minha opinião. Para começar, eu acho que a renda fixa é uma boa, mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura, então precisa saber sobre a renda variável. E o primeiro ativo da renda variável são as ações. Investir em ações significa se tornar sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, está comprando uma pequena parte daquela companhia. Então, se a empresa cresce e se valoriza, suas ações também aumentam de valor, e você pode vender no futuro por um preço maior do que pagou. Além disso, muitas empresas pagam dividendos, que são parte do lucro distribuído para os acionistas. Sobre as vantagens das ações, é que tem possibilidade de altos ganhos se escolher boas empresas. E quando eu falo de altos ganhos, são altos mesmo, acima de 15% ou até 20% ao ano. Para você ter uma noção, a renda fixa fica em torno de 8% a 11% ao ano, descontando os impostos. Outras vantagens é que, como eu falei, as empresas pagam dividendos, gerando uma renda extra para você. E também, qualquer pessoa pode começar com pouco dinheiro. Algumas ações custam R$20. Agora, sobre as desvantagens, é que vai ter oscilação. Um dia pode subir muito o preço e no outro dia pode descer tudo. E também exige tempo e estudo para escolher boas empresas. E sobre minha opinião, eu acho que as ações, quando bem escolhidas, são uma ótima forma de construir riqueza ao longo do tempo. Por exemplo, uma ação muito conhecida pelos investidores é a do Banco do Brasil. E lembra que eu falei que as ações podem render mais que 20% ao ano? Então, o Banco do Brasil teve um rendimento médio desde os anos 2000 de 23% ao ano, contando tudo, valorização, dividendos, bonificações, enfim. Se você tivesse investido R$500 por mês desde 2000, hoje você teria acumulado R$5 milhões. Já na renda fixa, por exemplo, com uma média de 10% ao ano, você teria 600 mil. Por isso, se você tem tempo e disposição para estudar o mercado de ações, esse pode ser o melhor caminho para você. Terceiro ativo, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como uma maneira de investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Em vez disso, você compra cotas de um fundo, e esse fundo pode ser dono de prédios comerciais, shoppings, hospitais ou galpões logísticos. Todo mês, os aluguéis recebidos desses imóveis são distribuídos entre os investidores, funcionando como uma renda passiva. Por exemplo, em vez de comprar um apartamento para alugar, você pode investir em um fundo imobiliário que é dono de vários shoppings, e você recebe uma parte do aluguel desses shoppings, sem precisar se preocupar com inquilinos, reformas ou burocracia. Agora, sobre as vantagens, é que tem uma renda passiva mensal. A maioria dos fundos imobiliários paga aluguel todo mês. Eles também são muito acessíveis, você pode começar com menos de R$100. E também você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis.
Já sobre as desvantagens, é que os rendimentos podem cair se houver problemas nos imóveis, e também o preço das cotas pode oscilar no mercado. E sobre a minha opinião, os fundos imobiliários são um bom investimento, quando bem escolhidos, mas não tanto quanto as ações. A maioria dos fundos basicamente vai te dar um retorno parecido com o CDI, tirando alguns fundos muito bons, que podem te dar um retorno de 12 a 15% ao ano, o que está ligeiramente acima do CDI. E para deixar claro, quando eu falo de retorno, é a valorização mais os dividendos. Quarto ativo, ETFs. ETFs são fundos que reúnem várias ações em um único investimento. Em vez de escolher uma empresa específica, você compra um ETF e investe automaticamente em várias empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quer investir na bolsa americana sem escolher ações individuais, você pode comprar um ETF chamado IVVB11, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As vantagens do ETF é que tem uma diversificação automática e é ideal para iniciantes que não querem escolher as ações. Agora, sobre as desvantagens, é que não paga dividendos diretamente, os ganhos são reinvestidos no próprio ETF, e também o desempenho depende do mercado como um todo, já que você não consegue escolher as ações individualmente. E sobre a minha opinião, é que apesar deles serem muito seguros, os principais ETFs do Brasil se provaram não ser muito rentáveis. A maioria tem um retorno de 8 a 10% ao ano. O único ETF que vale a pena investir é o IVVB11, já que ele teve um retorno médio nos últimos 10 anos de 20% ao ano. Mas tirando ele, os ETFs brasileiros não valem muito a pena, porque tem muitas ações horríveis no meio deles. Quinto ativo, Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que funciona como um dinheiro digital descentralizado. Diferente das ações e fundos imobiliários, ele não gera renda passiva, mas pode se valorizar muito ao longo do tempo. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin há 10 anos, hoje você poderia ter acumulado R$570.000. Isso é um rendimento médio de 89% ao ano. E sobre as vantagens dele é que ele é descentralizado, ou seja, ele não depende de nenhum governo e também ninguém consegue fazer mais Bitcoin. Outra vantagem é que ele é escasso, pois como eu falei, não dá para criar mais Bitcoin. E ele também tem se provado uma proteção contra a inflação, tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país do mundo. E por último, ele é muito acessível, já que você consegue comprar frações dele por R$30. Agora, sobre as desvantagens, é que ele é muito volátil, podendo sair de 500 mil para 400 mil em pouco tempo. E também exige um conhecimento para armazenar com segurança, pois eu não sei se você sabe, mas se você compra Bitcoin por uma empresa, como a Binance, por exemplo, que é a mais conhecida, e deixa o Bitcoin nela, enquanto ele estiver na Binance e não na sua carteira, então ele não é seu, e sim da empresa. E ele só será seu quando você passar ele para a sua carteira privada. Agora, a minha opinião sobre o Bitcoin é que ele é a melhor reserva de valor do mundo, ou seja, a melhor proteção contra a inflação do mundo. Governos podem imprimir mais dinheiro, mas não podem imprimir Bitcoin. Só que, claro, Bitcoin é um investimento para daqui a 20 anos para mais, porque você pode perder muito dinheiro no curto prazo, e ele não vai te dar dividendos. Então, o meu veredito é que se você não confia, busque saber mais ou simplesmente não invista. Agora, se você já conhece e confia, sabe aqueles 10% da sua renda que estavam indo para a sua reserva de emergência? Então, depois que você juntar 12 meses de suas despesas mensais, aloque os 10% para investir em Bitcoin todo mês. Com isso, acho que eu fiz um resumo completo para vocês sobre os investimentos mais conhecidos. E uma dica que eu dou, enquanto você não tiver conhecimento sobre os investimentos, fica na renda fixa, até você aprender. E por favor, não meta o louco. Dito isso, partimos para a última fase, a expansão. Agora que você já tem uma base financeira sólida, está livre de dívidas ruins, com uma reserva de emergência e já está investindo, então chegou a hora da fase mais importante, a expansão. Nada do que foi feito até aqui terá impacto real se você não buscar crescimento contínuo. Construir riqueza não é apenas sobre cortar gastos ou investir, porque como eu falei antes, os governos sempre podem imprimir mais dinheiro, e fazendo isso eles causam a inflação. Para você ter uma noção, enquanto 5 kg de arroz hoje custa R$30, em 1999 custava R$3. Isso equivale a um aumento de preço de quase 9% ao ano. Agora pense comigo, se sua renda não aumenta e o preço das coisas sobem, isso significa que você está ganhando menos com o tempo. E isso para a construção de riqueza é um tiro no pé. Você até consegue construir uma riqueza dependendo do quanto ganha, mas será de uma forma bem lenta e talvez no final você nem aproveite. Um exemplo disso aconteceu em 2014, quando um homem chamado Ronald Reagan apareceu nos principais jornais americanos. Porque após sua morte, descobriram que ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Até aí parece tudo bem, só mais um caso de um milionário desconhecido. Mas o detalhe que chocou a todos foi que Ronald trabalhou a vida inteira como frentista e zelador, sempre ganhando um salário mínimo.
E como alguém que ganhou um salário mínimo a vida inteira conseguiu ficar milionário? Bom, ele não roubou um banco, se é isso que você está pensando. Ele basicamente seguiu a estratégia que eu mostrei para vocês, alocar parte da renda para comprar ativos. No caso dele, foram as ações, e ele fez isso por muito tempo. No final, ele conseguiu uma fortuna que muitos gerentes ou banqueiros não têm. Essa história é incrível, né? Mas também é um pouco triste. O Ronald era um cara simples. Não gostava de ostentar, não gostava de sair, não gostava de comprar coisas. E quando morreu, doou quase todo o seu dinheiro para a caridade. Só que você provavelmente quer aproveitar seu dinheiro, não é? Por isso eu digo, se você não aumentar sua renda, você poderá até aproveitar sua riqueza um pouco. Mas vai estar bem velho para isso. Por outro lado, se sua renda cresce a cada ano, você consegue investir mais e acelerar o seu processo de enriquecimento. E em algum momento você vai poder dizer, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou tirar o dia de folga para mim. E a sua riqueza continuará crescendo mesmo assim. E existem diversas maneiras de multiplicar sua renda. Você pode criar um negócio próprio, fazer um bico aos fins de semana, pedir um aumento no seu emprego, conseguir uma promoção ou mudar de carreira, fazer um curso ou uma certificação para aumentar seu valor no mercado, voltar a estudar para conseguir um emprego melhor, enfim. O ponto principal é, você deve buscar formas de colocar mais dinheiro nos seus investimentos. E para finalizar, uma dica bônus para vocês é sempre busque mais conhecimento. Se você não conhece sobre investimentos ou sobre educação financeira, você pode facilmente ser enganado e vai perder muito dinheiro assim. Eu mesmo poderia estar te enganando agora. Então busque conhecimento por conta própria, porque tirando o seu tempo, talvez seja a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.